Crescimento do faturamento dos cinemas mostra uma recuperação ou apenas uma bolha? Após a rede Cinemark anunciar que o faturamento referente a junho de 2022 foram os melhores em 2 anos, além da bilheteria ter passado de US$ 1 bilhão pela primeira vez desde o início da pandemia, com os ótimos retornos de Minions 2, Top Gun Maverick e Jurassic World Dominion, por exemplo, fica a seguinte dúvida: estamos finalmente vendo o retorno das salas de cinema, ou seria essa uma bolha que pode estourar a qualquer momento? Bom, essa aí é uma discussão que não se restringe apenas ao cinema. A gente está vendo um forte boom de consumo em vários setores, setores do entretenimento, setores de turismo, setores de hotelaria, e isso inclusive é inversamente proporcional à disponibilidade da força de trabalho que ainda não retornou pós efeitos do que a gente está passando aí da pandemia. Eu vejo aí pelo próprio setor de parques e de hotelaria que muitos lugares nos Estados Unidos e na Europa não tem empregados em muitas áreas, então isso é um problema sério, mas você tem o consumo. Esse forte consumo que aí se encontra também no cinema, no audiovisual em geral, ele tem relação com a retração que houve durante 2 anos. Então as pessoas ficaram 2 anos presas, consumindo menos, e de repente a coisa abriu e houve esse estouro aí no consumo. Eu acho que no caso do cinema conta também um pouco um contexto que a gente pode pensar também de a gente ter tido menos filmes, porque antes a gente tinha muitos filmes sendo lançados, a gente tem menos filmes, e filmes que também, sem querer me avançar muito nisso, mas eles são filmes muito mais simples do que aqueles que eram lançados como os grandes filmões das temporadas anteriores, que geralmente são os filmes de super-herói, os filmes de Star Wars, enfim, filmes que você tem multiversos e que você tem que ter uma série de compreensões, de estudo para você entender o que está acontecendo, Que essa é uma discussão que está sendo feita hoje. Eu acho inclusive que a Warner, que agora está pensando em criar o seu próprio multiverso, precisa pensar bem, porque já há inclusive algumas análises aí dizendo que isso pode estar afetando a bilheteria, a audiência, não só no cinema quanto no streaming, de produções que as pessoas elas começam a ver, não entendem qual é a ligação disso com o que veio antes ou o que vem depois, e elas abandonam essas produções. E tanto que agora eles estão pensando como que eles podem produzir mais, focando também em um público iniciante, sem que precise ter todo esse conhecimento anterior. E se a gente olhar os grandes campeões de bilheteria dessa temporada, são filmes, é o famoso cinemão americano clássico, simples, sem que você não precisa ter muita dor de cabeça para entender. O caso do Top Gun Maverick, para mim, é o grande exemplo, mas o Jurassic World Dominion também foi isso. Não tiveram grande concorrência. Talvez aí o filme que ficou fora da curva tenha sido o Lightyear, da Pixar, que para mim foi um filme muito mal vendido. Eu acho que teve toda uma polêmica construída em torno dele que não precisava ter sido daquela forma, e aconteceu por conta de todas aquelas polêmicas envolvendo Bob Chapek na Flórida, que eu acho que acabou queimando inclusive o filme por causa disso, por causa de uma besteira, mas acabou queimando. Mas o filme mesmo não é bom, todo mundo, até eu tenho conversado até com muita gente que ama a Pixar e não gostou do filme, e lógico que também conversando com amigos que também são mais ligados à Disney, há uma polêmica relacionada também de como que o streaming se relaciona com os lançamentos no cinema, Então, por exemplo, quando foi lançado o Lightyear, inicialmente não se culpou o filme, sim o problema das janelas de lançamento, as pessoas não vão assistir o Lightyear no cinema porque já sabem que daqui a algumas semanas vai estar no Disney Plus, então por que eu vou gastar para ir no cinema se eu posso assistir em casa, Mas aí logo depois a gente tem o caso dos Minions, Os Minions 2 fizeram uma grande bilheteria, aí lógico, aí um ou outro aí vai falar, mas teve também a questão lá
do engajamento lá dos adolescentes nos Estados Unidos e na Europa, que quiseram fazer brincadeira lá com o TikTok, lotar os cinemas, também teve. Mas não foi só isso, isso é um nicho. O filme ele realmente foi muito bem de bilheteria. Tem a questão do Batman também, né? Que o Batman também, a Warner tá com esse ciclo de 45 dias, né? Pro lançamento no streaming, e isso não impediu nada a bilheteria do Batman. Não impediu. Então, eu acho que essa questão da janela, ela é muito relativa. Eu lembro que no caso da Pixar se falou muito disso, né? Ah, mas a janela... Não, mas quando o filme é bom... Ó, o próprio Thor, né? Da Marvel, que estreou bem. Teve uma boa estreia o filme. Então, eu acho que ali é um... Eu tenho muito medo agora, porque a Disney vai lançar no final do ano outra animação e o marketing não está bom. Geralmente tá bem isso não é um bom sinal, né? E eu fico preocupado com a área de animação da Disney por causa disso. Mas eu acho que o que a gente está vendo... Eu não sei se agora a gente pode chamar de uma bolha. Mas o que circula, se eu for falar, se a gente for passar para o cinema... O que eu tenho ouvido em relação, por exemplo, ao turismo e ao consumo de alguns outros setores, é que a gente está tendo agora uma forte onda, né? Não seria provavelmente uma bolha, mas uma forte onda, e que as empresas elas têm que se preparar para ver o que vai acontecer no final do ano. A Disney, e no caso também a Warner, elas me parecem que são as duas grandes empresas que elas sabem do risco. Tanto é que a própria CFO da Disney ela falou que há uma percepção na Disney que pode ser que no final do ano tenha uma recessão e que haja uma retração geral de tudo, né? Então, por exemplo, os parques que estão indo hoje muito bem, que é o melhor setor da Disney, ele pode ter uma forte retraída e o setor de mídia pode avançar. O problema é que tanto a Warner quanto a Disney elas estão focando muito hoje que a ponta de lança das duas empresas são esses filmes de super-heróis, e eu não sei se esses filmes vão ser, assim, pelo menos o pacote que está sendo anunciado aí para 2023, 2024, eles vão ser grandes produções no sentido de novidade, né? Assim, eu conversei com pelo menos 2 amigos aí que são Marvetes, né? Que amam Marvel, eles viram esse último anúncio na San Diego Comic Con da Marvel e acharam que é tudo mais do mesmo, assim, que não tem nada assim que chamou atenção, né? No caso de Star Wars, a gente está vendo também uma certa cautela aí também em relação a Kathleen Kennedy ali, porque eles precisam pensar direito o que eles vão fazer com Star Wars, que eu acho que lançaram coisas demais, isso também saturou. Que é meio que, baseado nisso que você está falando, Sérgio, meio que eu tô sentindo que está acontecendo com a Marvel. Com esse negócio de querer fazer 3, 4 filmes por ano, tirando as séries do Disney Plus, que assim, a princípio parecia que estava tudo dentro de um grande plano, agora parece que eles falam, vamos lançar uma série da Agatha. Vamos lançar um filme do Blade porque a gente fechou o contrato com uma racha lá ali. E, gente, parece que esse negócio tá meio perdido também. Então, né? A diferença é que tá fazendo dinheiro ainda, tá dando audiência. Essa é a diferença. O que eu acho é que a Warner e a Disney, que são as maiores, elas estão perdendo a oportunidade de colocar animações como lançamentos principais, como era antigamente, né? A Warner menos, que a gente sabe que o histórico da Warner com animações ele é um pouco indiferente, né? Ele tem altos e baixos, mas a Disney, você pode ver que a Disney ela não coloca mais animações como os maiores lançamentos do ano, elas estão em datas secundárias. E eu acho que é aí que a gente vai ter surpresas nas concorrentes, que é o caso da Sony, que é o caso aí da Illumination, é o caso do estúdio do John Lester aí, que a vai Skydance ter Animation. A Skydance, que vai ter os lançamentos. Eu acho que essas empresas talvez elas venham com grandes surpresas de bilheteria, porque elas tendem a pegar datas que a Disney está relegando. E se esses filmes da Marvel, ou os da DC, da Warner e outros aí, eles não conseguirem atrair público, essas animações têm chance de se darem muito bem. Porque eu acho que o público ele quer ver produções mais pé no chão, né? mais diretas, né? Mais diretas ao ponto. E para mim, por mais que tenha gente até que critique até pela forma conservadora, não digo conservadora nos valores, mas conservadora no sentido de cinemão americano,
que é o caso, por exemplo, do Top Gun Maverick, e até certo ponto do Jurassic World também, embora o Jurassic World ele já esteja numa franquia mais longa, mas eu acho que o cinema ele tá tendo um ciclo de volta para talvez a gente tenha produções que sejam mais isoladas, né? Que você possa trabalhar outros tipos de filmes, talvez por conta da máquina que a gente já conhece de Hollywood, os estúdios queiram também transformar em novas franquias, né? Não duvido que o Top Gun tenha outro aí daqui a pouco, mas eu acho que nesse cenário as animações podem se dar bem, e nesse ponto não as animações das duas maiores, né? Da Warner e da Disney. Talvez a gente veja surpresa de outras produtoras que elas peguem datas chave no verão americano e no final do ano, e também espaço no streaming, que eu acho que também essas grandes empresas elas estão investindo muito em reboots, em remakes, em produções menores, e essas aí com produções novas elas surpreendam. Lógico que aí depende também da qualidade da produção, né, dos criativos aí que estão envolvidos, mas eu vejo uma perspectiva positiva se os estúdios observarem as oportunidades que estão aparecendo aí com essa lacuna que a Warner e a Disney estão dando, porque elas estão dando margem. O Minions pegou o mês de julho isolado, viu que o Lightyear ali naufragou. O Minions, se tivesse outra animação, eu acredito que se daria bem também. Se tivesse uma boa animação junto ali, estreando agora no final de julho, se daria bem. Então é uma questão de mercado aí para as concorrentes aí das duas gigantes, que eu vejo de uma forma muito positiva aí. Vamos ver no final do ano aí com a movimentação e as estreias da Skydance aí, que vai entrar com seus filmes, como que ela vai se comportar, mas tem uma perspectiva positiva aí. Se eu não me engano, Selby, me corrija se eu estiver errado, mas a Skydance, a princípio, ela não tem planos de lançar os filmes nos cinemas, tanto que ela assinou agora um contrato com a Apple, né? De vários anos até, inclusive, com a própria Apple. Ela assinou, mas nessa matéria nova que hoje que a gente está gravando, né, foi dia 27 de julho, é dito na reportagem que a Skydance ela deve negociar as próximas produções, pensando também em janelas de lançamento para cinema, né? Então, eu lembro dessa talvez passagem. tenha. Pelo menos acho que esses três filmes, pelo menos os dois primeiros, né? Que é o Lucky agora e o próximo, que se eu não me engano, que é o Spellbound, eles vão, falando especificamente da Skydance Animation, eles vão já direto pro Apple. Né? Eu acho que eles vão direto, principalmente porque o Lester entrou com eles já em desenvolvimento, né? Principalmente o primeiro, né? Sim. Que não diz, inclusive, que nem é um grande filme, mas eu acho que faz sentido que esses primeiros... Se o trailer é um bom exemplo disso, com certeza não vai ser um bom filme. O Paulo pegou birra com o trailer. Eu peguei, cara. Eu achei pra uma produção desse tamanho, com tudo não sei o quê. E custou caro, fraco, né? Pô, 140 milhões, né? É que tudo bem, é que ele foi o primeiro, né? Como ele é o primeiro, tem que então ele tá montando uma estrutura. Né? Exatamente. Exato. Então ele é embutido nos custos desse filme. Né? Mas assim, independente disso, e óbvio, como a gente já comentou, acho que no outro episódio, né? Independente do histórico do John Lester pessoal, vamos dizer assim, ele já pegou um filme e pela própria matéria, a gente vai voltar a falar sobre ela no próximo episódio da animação, tá, gente? Então, calma, porque ela é bem interessante, é uma matéria que fala várias coisas que são bem interessantes. Mas o próprio artigo fala que quando o Lester entrou e a produção já estava acontecendo, muita coisa foi alterada. Então, por mais que a gente pode falar assim, já estava em produção e tal, não, mas a gente sabe também que o Lester, pela própria história da Pixar, eles vão mexer até o último momento, se não tiver bom, eles vão fazer. Então, obviamente também que isso deve ter gerado um crunch, assim, sabe, na equipe de uma maneira grotesca, né? Mas tem muita coisa ainda a ser vista. A gente vai voltar, tá? Mas por isso mesmo que eu acho que faz sentido que esses dois filmes vão direto pro streaming, né? Eu acho que eles não vão apostar no cinema agora, até porque o segundo é musical, também não sei se vai também pro cinema, né? Mas vamos ver. Mas vamos ver. Então, o que eu queria fazer um comentário é o seguinte, só para colocar alguns números aqui, só para ter mais ou menos uma ideia, tá? Porque eu achei interessante que essa informação que saiu agora, saíram alguns artigos sobre isso, inclusive um release, tem que ser dito dessa maneira, foi um release da rede Cinemark norte-americana, né?
onde ela passa alguns dados que ela, obviamente, ela claramente está vendendo o próprio peixe. Então ela fala que ela fez uma pesquisa, né? Não diz fonte, não diz nada, mas ela diz que fez uma pesquisa que diz que 87% dos telespectadores se sente muito ou um pouco confortáveis em frequentar as salas. Basicamente, um anúncio para o mercado falando assim, gente, voltem a investir, voltem a ver atrás, porque o pessoal está querendo voltar para os cinemas. Tá? Então, tudo bem, isso eu estou meio que relevando, porque eu sei que o objetivo é esse. Agora, uma coisa é clara, uma outra coisa que é interessante também, nesses artigos eles tentam fazer muita comparação para indicar um crescimento, comparando com o ano de 2021. Gente, 2021 a gente estava em plena pandemia. Por mais que teve momentos onde voltou, né, a abrir os cinemas e tal, não estava. A gente, teoricamente, ainda está na pandemia. Estamos num processo de... Fala de reabertura, sim, tá tudo tá normal. Vamos dizer assim, né? Eu tô colocando em aspas aqui. Abriu tudo. Tá normal, como se nada tivesse acontecido. O público mudou nesse processo. Muitas coisas aconteceram. Todos, como se você tiver um mínimo de empatia, um mínimo de, sabe... de sensibilidade, você foi extremamente mexido durante essa pandemia, gente. Não tem o que fazer. Então você está as pessoas estão reavaliando tudo, sabe? Estão repensando, ver o que eles tinham como rotina antigamente, se faz sentido manter essa rotina agora, se sim, como fazer essa nova rotina, né? O que o pessoal antigamente usava muito, o novo normal. Isso impacta, tá? E aí, então, só para dar uma ideia assim, vamos comparar com 2019, né? Então, em 2019, a bilheteria nos Estados Unidos, tá? Falando só a bilheteria de cinema. Dezembro de 2019, tá? 1,16 bi, de acordo com a Comscore. Em junho de 2019, 1,14 bi, tá? Usando um dado... E agora, o mesmo mês, né, de junho de 2022, deu quase 1 bilhão. Por isso que eles estão que o mercado, né, pelo menos nesses releases, estão comemorando como se fosse, estamos crescendo, estamos voltando a números pré-pandemia. Tá? Só que assim também, a gente está falando de junho, que é um mês que oficialmente é o verão norte-americano, né, muitas das notícias que a gente está pegando é de lá. É justamente quando tem os maiores lançamentos. Se você parar para notar, eu dei 3 exemplos, dei 3 filmes. Normalmente o verão norte-americano tá entupido de lançamento. E só para dar uma ideia, né, que a gente pode ver isso como... Por isso que eu coloquei se realmente está voltando para um crescimento ou é uma bolha. Né? Porque os próximos lançamentos para os próximos meses são pouquíssimos e estão espaçados. Por exemplo, para julho estreou, né, o Thor, que foi bem. O Nope, que é aquele novo do Jordan Peele, que é até legal porque assim, ele é o terceiro filme do Jordan Peele, mas não é também nenhuma franquia já existente... Sabe? Não é um reboot, então é legal ficar de olho. É uma franquia de gênero, né? É uma franquia de gênero. É uma coisa de gênero que é mais nichada e estreou bem também. Tá? O pessoal estranhou que não teve o mesmo número, mas pro tipo de filme que foi uma boa estreia. Sem dúvida. Né? Então, e isso também vai me levar para uma das minhas conclusões. Né? Mas, por exemplo, depois disso, o que você vai ter? Tem um filme chamado Trem Bala, que é um filme do Brad Pitt de ação, mas não sei se tem força para tudo isso. Ele é um filme bem estilizado, tá? Parece bem bacana, tá? O trailer parece bem legal. Eu não tô entrando no mérito da qualidade das produções, só qual é a expectativa do mercado com referência a faturamento nos cinemas, né? Aí depois disso você tem, falando de grandes produções, você tem o Black Adam, né, que vai para outubro, e você tem depois o próximo da Marvel, que é o Wakanda Forever, que é o do Pantera Negra, para novembro. Você tem depois, agora, novembro e dezembro, você acaba tendo algumas produções mais. Tá? Mas assim, que você pode olhar e falar assim, poxa, tem filmes agora que estão vindo nos próximos meses que vão garantir que vai manter essa crescente. E o pessoal fala que não é bem assim. Né? E outra coisa, que isso é importante ligar também. Cinema agora é evento. E evento blockbuster. Tá? Eu não sei se isso é uma coisa a médio ou longo prazo, mas pelo menos agora curto, indo para médio prazo, cinema agora é blockbuster. Tá? Você tem um exemplo ou outro, como acho que agora esse que saiu, o Telefone... não lembro o nome do filme, é Telefone Negro. Telefone Preto, né? É Telefone Preto, tal, que até foi bem de bilheteria, tá indo bem, o pessoal ficou pressionado até, porque teve, novamente, filme de terror, uma coisa bem mais nichada, mas foi super bem. Mas é uma grande... pode-se dizer que é uma grande produção, sabe? Mas cinema agora vai ser isso. Com o tempo eu espero que os cinemas
voltem, né, a ter os filmes de médio orçamento, baixo orçamento, mas assim, hoje, esquece. Inclusive as próprias grandes redes vão querer focar nos contratos com as grandes, porque eles querem já um filme que já tem toda uma divulgação por trás e, digamos assim, um faturamento meio que garantido. Né? E que também você não pode entrar, que são coisas que acontecem no meio do caminho, como o próprio exemplo do Lightyear que o Selby deu, onde realmente o filme não foi bem. Vários relatos de pessoal entrando na sala do Lightyear, salas vazias, que também entra naquela questão daqueles contratos leoninos da Disney, que eles fecham um monte de sala de cinema só para dizer que tá lá. Tá? Isso é um outro problema, tá? Mas que também isso ferra as salas. Tá? Então, quer dizer, eles vão querer se amarrar cada vez mais aos grandes filmes que tem uma grande divulgação, porque a possibilidade da bilheteria ser fraca é menor. Né? Então, eu não sei se... minha conclusão, acho que com isso tudo é o seguinte: a gente ainda está num processo de recuperação. Não dá para ter 100% de certeza. O próprio Seb falou, existe essa previsão de uma possível recessão indo mais agora para o fim do ano. A própria Disney já comentou isso. Tá? A gente não sabe se isso pode impactar também o cinema, né? Salas de cinema. Mas é possível. Tá? Infelizmente o cinema... Porque essa falta de opções realmente estraga a experiência. Né? A gente vai continuar vendo filmes de super-heróis, filmes de ficção científica, sabe? Filmes de ação, que vão ser sempre vai ser a base dos grandes filmes, a base da programação dos cinemas, pelo menos nos próximos 2 anos. Isso é um chute meu, tá? Baseado no que está vindo. Tá? Está num processo de crescimento, as pessoas gostam de ir aos cinemas, tá? Isso é inegável. Agora, existe realmente hoje uma competição muito mais clara, não só... Porque assim, já estava complicado, né? Com séries de TV, de streaming de uma certa maneira, né? Antes da pandemia, e games, né? Eu só estou usando só os exemplos maiores. Com a pandemia, o streaming estourou. Então, existe essa questão dessa divisão por atenção. Qualquer coisa que você está fazendo de uma maneira que não está fazendo uma, que não pode estar fazendo outra coisa, e você pode entrar o que for aí. Internet, a pessoa que só fica no TikTok. Antigamente ele falava, né, que o Facebook que disputava essa atenção. YouTube, sabe? Tudo isso vai fazer diferença. Cinema vai continuar tendo seu espaço? Com certeza. Agora, estamos falando de cinema, salas de cinema, estamos falando de blockbusters norte-americanos. Uma outra rara exceção, um outro raro grande cinemão que não vai dar muito certo. Né? Filmes grandes que não vão dar certo, como o exemplo do Lightyear. Né? E termino falando só a questão das animações que você falou. Sabe? A gente está ouvindo falar que os estúdios estão agora começando a aplicar bastante animação, a gente ainda não está vendo isso. A divulgação, o Lightyear já não foi muito bom, mas a gente está vindo também de Encanto, que foi muito bem, e está vindo do Turning Red, que foi super bem no streaming. Só que o Strange World realmente está muito estranha essa divulgação, essa falta completa. Strange World, Strange divulgação. Né? E vamos ver como que agora o próprio Skydance Animation e a própria Warner também vai lidar com assim, existe esse Homem-Aranha, o Into the Spider-Verse provou que existe um mercado para animações de alta qualidade, que não é também só Disney, que não é só Pixar. Sabe? DreamWorks está vindo aí também, com o seu Gato de Botas, nem sei mais quando o Gato de Botas estreia. Né? E eu vou mencionar aqui o exemplo do longa animado do Transformers, que a Hasbro falou faz uns 2-3 anos desse longa, e não se tem visão nenhuma, mal tem informação do... Enterraram o filme. Do Power of the Beasts, que é o próximo live action que vai ter também, mas esse a princípio está marcado para o ano que vem. Eu não acho que esteja numa bolha, mas também acho que falar assim, vai voltar nos números pré-pandemia. Eu não vejo problemas em voltar, assim, mas agora estamos falando, a gente está falando só, os próprios exemplos que eu dei, que foram dados nos artigos, são de meses específicos. Né? Muita comparação com 2021, que para mim não faz sentido. Precisamos de mais tempo para acompanhar. Os números, baseado no que tava, na situação que a gente estava, o número agora bateu quase 1 bilhão, quase próximo do que tinha sido melhorando que era em 2019, é interessante. Vai se manter assim? Quais são as mudanças que vão ter aí nos próximos 6 meses, 1 ano? Basicamente vamos acompanhar. Exato.